Mateus, capítulo 26. Aí quando Jesus terminou de dizer essas coisas tudinha, olhou para os discípulos dele e disse, só para eles mesmo: Ei, vocês estão lembrados que os festejos da Páscoa é daqui a 2 dias, né? Pois bem, olha, o Filho do Homem vai ser entregue para morrer apregado numa cruz. Aí, rapaz, parece que foi um negócio mesmo. Porque mesmo naquela horinha que Jesus estava falando isso para os discípulos, os chefão dos sacerdotes e as lideranças do povo estavam tudo numa reunião na casa do principalzão dos sacerdotes, que tinha por nome Caifás. E lá mesmo eles já deixaram certo já qual ia ser o jeito que eles iam prender Jesus na traição e matar ele. Aí eles planejaram assim: nós faz depois da Páscoa. Deixa a festa da Páscoa passar para não ter alvoroço no meio do povo. É melhor mesmo. Quando Jesus estava na casa de Simão, conhecido por Simão leproso, no povoado Betânia, subiu um cheiro, um perfume bom, rapaz, daqueles mais caros que tinha. Deixa que foi uma mulher que tinha emburacado na casa com um frasco feito de uma pedra chamada alabastro e despejado o perfume mesmo na cabeça de Jesus quando ele estava sentado na mesa. Homem, quando os discípulos viram aquela cena, mas rapaz, que loucura é essa? Destruir esse vidro todinho. Mas, homem, se nós pegássemos um vidro desse para vender, o apurado dava para ajudar muita gente necessitada, rapaz. Jesus, conhecendo o que era, disse: deixa de estar perturbando a mulher, rapaz. Ela fez uma boa ação comigo. Os pobres vão estar aí sempre para vocês ajudarem quando quiserem. Agora eu não. Eu não vou ficar aqui com vocês para sempre, não. Essa mulher derramou esse vidro de perfume em mim para preparar meu corpo para o meu enterro. E eu digo a vocês de certeza que onde der o anúncio das boas notícias desse evangelho, nos 4 cantos do mundo, isso que ela fez vai ser contado também. Vão se lembrar dela pelo que ela fez. Foi nessa hora que Judas Iscariote, que era um dos 12 discípulos de Jesus, saiu e foi atrás do chefão dos sacerdotes, dizendo: Ei, quanto é que vocês me pagam para eu entregar Jesus a vocês? Rapaz, nós paga 30 moedas de prata. Toma, leva logo. Daquele instante para frente, Judas ficou caçando só um pezinho para poder entregar Jesus. Aí quando já era no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, que era a Páscoa, né? Os discípulos vieram atrás de Jesus para perguntar: onde é que o Senhor quer que a gente prepare a ceia da Páscoa? Aí ele mandou eles irem na cidade, que chegando lá, eles iam achar um certo homem. E quando eles achassem, era para dizer: meu amigo, o mestre mandou dizer que o tempo dele já está bem pertinho e que ele vai fazer a ceia da Páscoa junto com os discípulos dele na sua casa. Pois foi dito e feito. Do jeito que Jesus disse, aconteceu. Aí os discípulos prepararam as coisas para a janta da Páscoa e quando foi a boca da noite, quando Jesus estava com os 12 discípulos na mesa jantando, foi e disse: eu digo a vocês de certeza que um de vocês que está aqui mais eu vai me trair. Aí os discípulos chegaram mufinados de tristeza, dizendo: isso aí não é comigo não, é com outro, né, senhor? É, com certeza eu não sou, deve ser outro cabo aí. Eu mesmo que não sou, isso não é comigo não. Aí Jesus disse a eles: quem vai me trair acabou de comer da mesma cumbuca que eu comi. Eu digo a vocês, do jeito que está registrado nas Escrituras sobre o Filho do Homem, vai acontecer. Ele vai ser entregue para morrer. Agora, ai do traidor, viu? Era muito mais melhor que esse cabo não tivesse nem nascido. Aí Judas, que era justamente esse quem ia trair Jesus, disse: é, mestre, eu mesmo não sou esse cabo que vai te trair. Aí Jesus disse: é, você é quem está dizendo, né? Enquanto eles comiam, Jesus pegou o pão, agradeceu a Deus e repartiu com os discípulos, dizendo: comam, isso é meu corpo. Aí foi, pegou um cálice de vinho, agradeceu e deu para os discípulos tomarem. Tome vocês tudinho, beba, isso é meu sangue. O sangue da aliança, do apalavrado que eu faço com vocês. Sangue derramado como sacrifício para perdoar os pecados de muita gente. Ó, escute, presta atenção. Eu digo a vocês que nunca mais eu vou tornar a beber esse vinho de uva. Eu só bebo agora mais vocês no dia que eu voltar. Aí nós bebemos do vinho novo lá no reino de meu pai.
Aí eles cantaram um bendito a Deus e saíram em busca da Serra das Oliveiras. Aí Jesus foi e disse assim para os discípulos: vocês tudinho vão me abandonar, agora de noite mesmo. Vão me deixar sozinho, do jeito que foi registrado. Eu vou dar em quem pastora, deixar para o morto no chão, que as ovelhas vão-se embora, no mundo se espalharão. Mas quando eu ressuscitar, envivecer do meio dos mortos, eu vou na frente para encontrar vocês na Galileia. Aí Pedro saltou de lá e disse: rapaz, eu mesmo não abandono o senhor não. Os outros podem até deixar o senhor sozinho, mas eu dou a minha palavra que eu fico com o senhor até o fim. Aí Jesus disse: Pedro, eu digo a você de certeza que essa noite mesmo, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes, Pedro. Mas quem disse que ele deu ouvido? Não, Jesus, eu morro, tá? Eu morro, mas o senhor mais não corro. Não nego de jeito nenhum. E os outros discípulos disseram a mesma coisa. Aí depois disso, Jesus foi com os discípulos para o jardim do Getsêmani. Getsêmani quer dizer o canto de espremer as azeitonas. Chegou lá e disse: vocês se sentem por aí, fiquem por aí sentados que eu vou ali orar. Aí pegou Pedro e os 2 filhos de seu Zebedeu e foi com eles. E começou aquela tristeza, rapaz, em Jesus. Bateu uma angústia tão grande nele. Aí Jesus disse assim para eles: minha alma está numa tristeza tão grande que eu falto pouco morrer. Fica alerta aqui vigiando mais eu. Aí foi assim mais adiante dos discípulos, mais para frente. Aí se ajoelhou e com o rosto no chão orou assim: meu pai, oh meu pai, se for possível, leva esse cálice de fel amargo para longe de mim. Mas não faça o que eu quero não, meu pai. Faça o que for do seu agrado. Nisso, só fez voltar para onde estavam os discípulos e se topou foi com eles tudo dormindo. Aí Jesus disse para Pedro: mas rapaz, vocês não puderam ficar vigiando nem uma horinha mais eu. Vocês vigiem e orem para a tentação não derrubar vocês. Porque o espírito está preparado, mas a carne não está não, a carne é fraca. Aí só fez sair de novo para orar pela 2ª vez, dizendo: meu pai, já que eu tenho que tomar esse cálice de fel amargo, que assim seja, faça a tua vontade. Aí quando voltou de novo onde os discípulos estavam, achou eles dormindo de novo, porque os olhos deles estavam pesados de tanto sono, aí eles não estavam aguentando. Nisso, Jesus só fez voltar para o canto dele para ir orar, aí foi e fez a mesma coisa, orou pela 3ª vez do mesmo jeito, dizendo as mesmas palavras. Aí só fez voltar onde os discípulos estavam e eles dormindo. Aí ele disse: mas rapaz, vocês ainda estão tudo dormindo e descansando aí? Bora que chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Bora, se levante que lá se vem o traidor. Jesus ainda estava falando quando de fé chega Judas, um dos 12 discípulos dele, e veio trazendo uma multidão tudo armada de facão, de vara, vinha preparado mesmo. E esse povo tinha sido mandado pelos chefão dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo. E o Judas tinha combinado um sinal com eles, dizendo: olhe, o caba que eu der um beijo, esse é o Jesus, viu? Vocês podem prender. Aí Judas se aproximou de Jesus e disse: opa, mestre, tudo bom? Aí foi e deu um beijo nele. E Jesus disse: meu amigo, o que é que veio fazer aqui? Aí o povo que veio com Judas deram de garra em Jesus, seguraram ele e prenderam. Nisso, um dos discípulos de Jesus, quando viu o movimento, tirou o facão da bainha e passou na orelha, cortou fora na hora. Agora diga de quem? Do servo do chefão dos sacerdotes. Aí Jesus, quando viu isso, deu um carão no discípulo. Ei, rapaz, bora, guarda esse facão. Pra que isso? Você não sabe que quem com ferro fere, com ferro será ferido? Você não acha que se eu quisesse proteção, eu não pedia agora mesmo a meu pai e ele mandava mais de 70 mil anjos só para mim valer, não? Só que se eu fizesse isso, como era que ia se cumprir o que está registrado nas escrituras que diz que isso tudo tinha que acontecer? Tem que ser assim. Aí Jesus virou-se para a multidão de gente e disse: e vocês, por que vieram me prender tudo armado de facão, de pau?
como se eu fosse um cangaceiro perigoso comandando uma rebelião. Eu não estava todo santo dia dando meus ensinamentos no templo, porque vocês não me prenderam lá. Mas é isso mesmo, tinha que ser assim, para se cumprir as palavras dos profetas que está registrada nas Escrituras. Foi nessa hora que os discípulos de Jesus se mandaram sair quebrando o mato na carreira e abandonaram ele lá sozinho. Aí eles prenderam Jesus e levaram ele lá para a casa do principalzão dos sacerdotes, que tinha por nome Caifás. E nessa dita casa, um casarão, menino, já estava reunido os doutorzão das leis, junto com as lideranças da religião do povo. E isso Pedro só olhando o movimento de longe, escondido, indo atrás deles. Aí quando chegaram lá, Pedro entrou como quem não queria nada no pátiozão da casa do principalzão dos sacerdotes e se assentou por lá mais um soldado. Nisso, se ajuntou logo o chefão dos sacerdotes, mais o sinédrio todinho, que era a liderança mais importante que se reunia para julgar essas coisas. E começaram a caçar um falso testemunho para poder condenar Jesus e, por fim, matar ele. Homem, gente veio com força mesmo para levantar falso testemunho contra Jesus. Só que eles não acharam nada. Por fim, se apresentou 2 cabas dizendo: eu mesmo vi esse caba dizendo que podia derrubar o templo de Deus e fazer outro em 3 dias. Aí o principalzão dos sacerdotes, o Caifás, se levantou e perguntou para Jesus: você não vai se defender não? Disse que acabaram de falar contra você. Jesus calado estava, calado ficou, não deu uma palavra. Nisso, o principalzão dos sacerdotes disse: eu ordeno a você que você diga jurando pelo Deus vivo, você é o Cristo, o Filho de Deus ou não? Aí Jesus dessa vez falou, disse: você é quem está dizendo, Agora eu digo aqui para vocês tudinho, ninguém aqui vai escapar de ver o dia que o Filho do Homem vai estar assentado à direita de Deus Todo-Poderoso, vindo por cima das nuvens do céu. Meu amigo, quando o principalzão dos sacerdotes ouviu isso, de tanta raiva que teve, rasgou a capona que estava usando por cima da roupa. Aí foi e disse: isso é uma blasfêmia, está insultando a Deus. Minha gente, vocês ouviram esse insulto a Deus? Pronto, a gente não precisa nem de testemunha mais. O que é que vocês acham que ele merece? Aí o povo: esse aí é culpado, merece a sentença de morte. Aí pronto, tomaram de conta e começaram a humilhar ele. Escarrava e cuspia na cara dele. Uns dava tapa, outros dava murro, tudo fazendo pouco de Jesus. Diga, Cristo, quem está dando em você? Aí pá, dava uma tapa e dizia: quem foi que deu essa tapa? Profetize, bora, revele para nós. Você não é o Cristo de Deus? Diga. E era uma chateação mais triste do mundo. Nisso, Pedro sentado lá pelo lado de fora, aí uma das empregadas da casa foi aonde ele estava e disse: rapaz, você é um dos que anda com Galileu Jesus. Eu tenho certeza que eu vi você mais ele. Aí na vista de todo mundo, Pedro disse: eu mesmo não sei nem o que é que você está dizendo, mas eu sou muito mole, viu? Disse isso e foi em procura do portão. Aí quando der fé, outra empregada da casa viu ele e disse ao povo: oxe, ei minha gente, esse homem aqui estava mais Jesus de Nazaré também. Aí Pedro pela 2ª vez disse: é conversa minha gente, eu juro para vocês que eu nunca vi esse homem na minha vida. Aí com um pedacinho, o povo que estava por ali se achegaram para perto de Pedro e disseram: rapaz, não tem nem para onde correr, você é um deles, admita logo. Seu sotaque, meu amigo, diz tudo, já entrega você. Aí Pedro disse jurando: rapaz, eu não conheço esse homem não. Tá, se eu estiver mentindo, eu quero ser amaldiçoado. Oxi, pois na mesma hora só se escuta o galo cantando. Vixe, foi o galo cantar para ele se lembrar das palavras que Jesus tinha dito a ele assim: antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Aí pronto, aquilo foi mesmo que a morte para Pedro. Ele saiu de lá num choro tão grande que chega a soluçava. E era chorando, 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 amargou.